Bom dia, igreja linda e abençoada. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos nossos corações, amém? Quero te convidar a tomar o seu assento. Quero agradecer a Deus por essa manhã, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na presença dEle. Quero agradecer a você por se permitir viver esse momento conosco, por estar aqui. A todas as pessoas que nos acompanham através da web. Alguns não podem estar presentes e vão desfrutar dessa mensagem, desse momento de comunhão, logo depois, né? E eu espero que eles sejam alcançados e abençoados pelo nosso Deus. A palavra pastoral dessa manhã, ela tem como título Escolhas de Fé. Quando nós paramos para pensar acerca das nossas escolhas e dentro do desenvolvimento humano, existem muitas técnicas, existem muitas ferramentas que têm assim uma perícia, uma destreza para nos ensinar como devemos fazer escolhas. E elas são muito funcionais. Elas nos levam para um nível de intelecto e de raciocínio, onde a razão ela vai nos trazer mais clareza para que as emoções não venham interferir única e exclusivamente nos resultados. Porque nós podemos gerenciar as nossas escolhas pelas emoções, como nós podemos gerenciar as nossas escolhas também pela razão. Precisamos buscar um equilíbrio. Nem sempre a emoção ela vai ter que ser deixada de lado, como a razão também. Então, trabalhar de forma, conseguir imperar, conseguir agir por meio da razão em detrimento do que nós estamos sentindo, isso são fatores fundamentais para podermos fazer as escolhas certas. Mas nem sempre o que julgamos ser a nossa escolha certa é o melhor para nós. É importante você entender isso. Em alguns momentos da nossa vida, nós vamos fazer a escolha pensando que ela é certa, sob a nossa ótica. Mas isso não quer dizer que aquela escolha, ela é melhor para nós, que nós acertamos 100%. Porque nós, quando vamos fazer escolhas na nossa vida, temos que contemplar uma quantidade infinita de variáveis. E é por isso que eu quero, nessa palavra pastoral, falar de escolhas, mas não apenas de escolhas, mas sim de escolhas de fé. Porque essa é uma outra variante que nós que somos cristãos precisamos observar. A grande realidade é que no curso da nossa vida, quando nós desenvolvemos, crescemos, amadurecemos, alcançamos autonomia, isso faz parte do nosso curso de vida, isso faz parte do ambiente onde nós estamos inseridos, onde nós estamos convivendo, as pessoas que nos inspiram, o conhecimento que nós temos, então isso vai impactar diretamente nas nossas decisões na hora de fazer escolha. Entretanto, em algum momento você e eu, nós fizemos a escolha mais poderosa, mais importante e mais significativa da nossa vida e da nossa história, e essa escolha não impacta apenas a nossa vida. Foi a decisão de entregar a nossa vida para Jesus. Uma decisão que ela é tomada com base em algumas questões que são fundamentais. Exemplo, por que eu entrego a minha vida para Jesus? Por que devo entregar a minha vida para Jesus? Por que devo reconhecê-lo como meu único e suficiente Salvador? Porque eu tive um nível de consciência que sem Ele eu não poderia terminar o curso da minha vida, viver o meu propósito e alcançar aquilo que Deus tem para mim. Porque eu tive a consciência que eu sou dependente dEle. Eu tive a consciência de que Ele de fato é o Deus poderoso que desceu nessa terra para me salvar, para transformar a minha vida, para me dar um futuro de paz, um futuro de esperança que eu não enxergava. Então a escolha por Jesus, você tem que saber onde você está. Algumas pessoas decidem apenas estar na igreja. Por quê? Porque é legal, minha família está ali, meus amigos estão ali, o ambiente é agradável. Você pode escolher vir e frequentar este lugar. Você pode escolher ir e frequentar outros lugares. Agora, escolhas que geram impacto na nossa vida, elas transicionam a nossa forma de pensar e agir. Elas transicionam o resultado que nós estamos tendo para algo muito melhor ou algo muito pior. Então, escolher Jesus foi a melhor decisão da minha vida. Só que quando nós escolhemos Jesus, nós não contemplamos uma variante. Que nós temos uma estrutura, um desenvolvimento, um aprendizado, e que esse conceito está estruturado na nossa mente para a gente tomar as decisões baseado nesses valores. O construto de valores de uma pessoa que chega da sociedade, que nunca leu a palavra, que nunca se relacionou com Deus, que nunca teve uma experiência vivenciada com essa palavra,
a estruturação dos seus valores vão estar pautados na ética e na moral segundo a ótica da sociedade. E o que nós precisamos entender é que quem governa a nossa vida é um Deus poderoso que tem um reino estabelecido com princípios dos quais Ele vai reger o seu povo. Então fazer essa transição é complicado, é por isso que em alguns momentos você pensa que não tem nada a ver, é por isso que em alguns momentos você acha que pode ser assim mesmo, não faz diferença. Qual o problema? Foi assim com meu pai, foi assim com minha mãe, todo mundo pensa assim. E se nós não tivermos um despertamento, se nós não entendermos, nós vamos continuar fazendo escolhas segundo a sociedade, segundo esse mundo que governa, vai nos direcionando. Vamos achar que aquilo é comum, que aquilo é normal, porque nós não estamos ainda conectados ao reino espiritual. Escolhas de fé têm a ver com Hebreus 11, porque Hebreus 11 vai nos dizer assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então preste atenção, quando fazemos escolhas de fé, nós temos certeza de algo que nós esperamos, ainda que nós não estamos vendo. Fazer uma escolha baseada naquilo que você acredita, ainda que não tenha sido materializado. E observarmos isso, eu escrevi algo nessa manhã, todos nós passaremos por momentos e viveremos situações duradouras, o suficiente para que a nossa fé e a nossa perseverança seja provada e aprovada. Às vezes, alguns de nós desistem cedo demais. E aí, quando pensamos nisso, eu acredito que assim como eu, você também já deve ter desistido de algo importante na sua vida. Quando eu realmente entendo e analiso as circunstâncias em detrimento do que pode ocasionar no futuro, eu preciso recuar e observar se aquela decisão é uma decisão pautada em valores únicos, exclusivamente humanos, se aquela decisão é decisão humana, se aquela é uma decisão pautada nos meus interesses, ou se aquela decisão, inclusive, vai afetar o ambiente onde eu estou inserido. Tendo pensado sobre isso, eu preciso recorrer a um recurso infalível, que é a palavra de Deus. Porque quando nós olhamos isso, aí deixa eu ler aqui meu raciocínio, confiar em Deus, muitos de nós tomamos decisões importantes na nossa vida, de desistir quando realmente precisávamos avançar, confiar em Deus e suportar o que estava por vir para seguir em frente na direção do nosso propósito. Existem situações nas nossas vidas que as consequências de destinos não afetam tanto as nossas vidas. Entretanto, existem situações que precisamos fazer um gerenciamento dos riscos antes de agir. Situações que, se desistirmos, trarão consequências trágicas, irreparáveis e promoverá uma dor constante no futuro. Às vezes nós não observamos o todo. Eu vou dar exemplo muito claro para você. Você está num ambiente de trabalho e você está sendo afligido, você está encontrando dificuldade, quer seja com seu gestor, quer seja com o patrão, quer seja com um amigo de trabalho, e aquilo começa a afetar a sua forma de pensar, e você, de uma maneira impensável, de uma maneira que você não faz a gestão dessas emoções da sua razão, você decide pedir conta, você decide abandonar o emprego, só que você não sabe o que está por vir. Às vezes, tomado por um sentimento de fracasso, de dor, nós podemos tomar uma decisão. Quantas pessoas, em algum momento, já não mudaram de emprego e a sua família sofreu? Quantas pessoas, porque disse um não quando deveria dizer um sim? Quantas pessoas, por serem insubordinadas, são demitidas e aí voltam para casa agora e a sua família sofre consequências durante um período? Por quê? Por causa de uma decisão que ela tomou que não foi apropriada. O desemprego não afeta apenas você, o desemprego afeta a sua família, afeta a sua estrutura familiar, e pensar sobre isso é importante. Eu estou trazendo um ponto para você. Quantas pessoas já não decidiram em algum momento, vou sair dessa igreja? E aí é um pai, é uma mãe que tem filhos, ou é um marido com a esposa, e ele sai dessa igreja, e a situação que ele vai levar a sua família para uma jornada, porque está frustrado, porque está decepcionado, porque não está conseguindo reorganizar a sua vida dentro dos propósitos de Deus, trazem consequências terríveis para a sua família, para os seus filhos. É importante você entender que tem situações que não afetam tanto, tem situações que têm a ver com você. E fazer a escolha para essas situações é sempre muito fácil. Escuta uma coisa,
A neurociência, ela vem trazendo para nós conceitos de que o nosso cérebro trabalha para construir hábitos, para que nós tenhamos que tomar o mínimo de decisão possível. Essa é a gestão do nosso modelo mental. O nosso cérebro vai o tempo inteiro produzir uma resposta rápida para que a gente não tenha que gastar energia pensando. E isso é tão comum que nós, de maneira inconsciente, tomamos decisões assim, são inúmeras decisões, mas tomamos decisões que não julgamos importantes e as consequências são terríveis. Preste atenção. Quantos casais enfrentam um problema, não estou dizendo que não tem problema não, enfrentam um problema que é trágico, que é crítico, que é complexo e decidem simplesmente se separar. Só que eles estão pensando no presente. Eu quero que você entenda isso sobre uma ótica da palavra de Deus. As consequências para a sua família, para os seus filhos, para os seus familiares, através de um divórcio, é terrível. São situações complicadíssimas. Talvez você não sabe o que é, talvez você já esteja vivendo isso. Quantos adolescentes, quantos jovens, quantas crianças estão no nosso meio hoje sofrendo a ausência de um pai, sofrendo a ausência de uma mãe? Quantas crianças estão emocionalmente doentes? Quantas crianças estão precisando de psicólogos, psiquiatras, por causa de decisões erradas e equivocadas tomadas dos pais lá atrás? Eu sei que quando a gente fala já do ponto do divórcio, esse é um ponto onde você precisa pensar, mas para que você não tenha esse sentimento e faça a escolha certa, é o que você faz durante o casamento para você não ter que decidir se divorcia ou não. O que eu faço durante o casamento para honrar minha esposa, para honrar meu marido, para honrar meus filhos, vai ser determinante para que eu não tenha que no futuro decidir se eu me separo ou não. Porque quando você não pensa nas consequências do adultério, você não tem noção do que você vai provocar lá na frente para o seu casamento. Quando o jovem não pensa nas consequências de uma fornicação, que ele pode sim provocar uma gravidez indesejada. Um adolescente que começa a se envolver com isso muito cedo, as consequências de ser mãe solteira e de ter uma trajetória, na sociedade, isso é comum, mas segundo a ótica da palavra de Deus, isto não é normal. E aí quando nós não fazemos as escolhas certas, o que nós vamos provocar? Situações no futuro, situações que são irreparáveis. Você e eu, nós precisamos pensar sobre isso. Olha o que a palavra vai nos dizer, queridos, em Hebreus capítulo 10, no versículo 23 ao 27, vai dizer assim, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Você tem que ser firme acerca do que você fala que crê. Entende? Eu creio que Deus pode fazer um milagre, restaurar um casamento, curar um paralítico, dar vista ao cego, transformar um ex nisso, naquilo, um traficante nisso, um ladrão naquilo. A gente fala que crê, mas nós não nos apegamos nisso, sabe por quê? Porque em muitos momentos nós não pensamos nas consequências de uma fé que é professada, mas não é vivida. Expectativas fundamentadas em coisas terrenas. Aí a Bíblia vai dizer assim, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Se tem uma promessa de Deus para parte da direção da sua vida, entenda, se tem uma promessa de Deus na direção da sua vida, entenda, ele é fiel para cumprir. Agora, qual é o problema? É que estamos recebendo promessas, profecias, estamos sonhando, alucinando e desejando coisas que Deus não falou para nós. Pegamos fatores isolados da palavra e queremos aplicar aquilo na nossa vida. Escuta uma coisa, nos tempos remotos, desde os primórdios, nos dias de hoje, o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele é Deus. E a sociedade continua também com a sua tendência pecaminosa, de engano, de mentira. E a Bíblia vai nos trazer algumas informações que são importantes desse texto. Você e eu, nós devemos nos apegar com firmeza àquilo que nós falamos.
crendo que Deus é fiel para cumprir, mas aí fala assim, ó, e nós precisamos considerar uns aos outros para incentivar o amor às boas obras. O texto está dizendo assim, ei, considere a possibilidade de que essa pessoa que está falando com você vai incentivar você a viver uma vida de amor e boas obras. Considere a realidade de que essa pessoa que está do seu lado, considere a realidade de que essa pessoa que te convidou, ela vai incentivar você. Considere a realidade de que você me incentiva, de que você me motiva a viver as boas obras. E ele vai dizer assim, ó, e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo é o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando nós vemos que aproximamos daquele dia. Quantas pessoas, queridos, faltam aos cultos e julgam que isso é irrelevante? E quantas pessoas estão ausentes e nós não cumprimos isso? Incentivar, falar, sentir sua falta, por que você não veio? O que está acontecendo? Nós somos a igreja, temos que estar firme, temos que estar junto. E se Jesus vier hoje? A escolha de dormir quando deveria estar acordado? Entenda uma coisa, quando você não consegue estruturar na sua mente o reino espiritual para trazer a existência das coisas que você não está vendo, você vai agir dessa maneira mesquinha e miserável na sua vida e não vai ter os resultados que precisa. Por quê? Porque você não é uma pessoa de ação, você não é uma pessoa de constância, você não é uma pessoa perseverante. Quando vem os problemas, você dorme. Eu tenho certeza que se você fizer uma gestão do seu tempo, vai sobrar horas no seu dia, horas que você poderia ressignificar para você ler a Bíblia, para você ler um livro, para você estudar, para você fazer uma atividade física, para você cuidar da sua saúde mental, física, espiritual, e você fica se sabotando, porque faz escolhas erradas. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Espero que você consiga encontrar um tempo para chegar na hora certa, diante do trono, e a hora certa é antes do juízo. Eu espero que você consiga chegar diante do trono do juízo com o advogado, e não sozinho. Porque se você chegar lá sozinho, eu sinto muito, a sua causa vai ser deferida e não vai ser a seu favor. Porque quem pode te defender? Quem pode fazer a justiça? A justiça de Deus, ela vem por meio de Jesus. E nós podemos até desprezar isso, fazendo as nossas escolhas erradas, mas nós vamos dar conta. No versículo 23, a gente finaliza com essa realidade onde, mas tão somente, deixa eu continuar aqui, não deixemos de fazer o bem, ainda mais quando se aproxima aquele dia, versículo 26, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício para os pecados. Ou seja, você conhece a verdade, quer viver na prática de pecado? Não tem sacrifício para você, o sacrifício já foi feito. Você abre mão da graça, da remissão e do perdão para viver em consequência em detrimento do juízo. Você pode ser e fazer o que você quiser na sua vida, mas entenda, você tem que fazer escolhas que não vão afetar. Pais que tomam decisões erradas que afetam a vida dos filhos, e filhos que tomam decisões erradas que afetam a vida dos pais. Tem pais que desonram os filhos, que entristecem os filhos, que são vergonha para os filhos. E tem filhos que são vergonha para os pais, mas se dizem cristãos, pensam que estão vivendo a palavra. Temos que saber a escolha que nós estamos fazendo. Se a escolha que eu estou fazendo vai afetar outras pessoas, eu preciso ver quem sou eu nesse cenário. Se eu sou um pai, a autoridade está sobre mim, então eu sou responsável por toda a consequência. Se eu sou um filho, a responsabilidade está sobre mim, mas eu tenho que recorrer à autoridade que tem na minha vida para falar, e aí pai, o que eu faço? Para onde que eu vou? E aí mãe, como é que é? Agora, por que isso acontece? Porque pais não estão conectados aos seus propósitos, que se desconectam do propósito dos seus filhos, que logo não se conectam aos seus propósitos e que se desconectam do propósito do seu futuro. Porque fizeram escolhas erradas. Não é sobre ir à igreja, é sobre entender por que nós estamos aqui. Não é sobre um pequeno grupo que se reúne e que parece ser maravilhoso, mas é sobre vivermos a unidade de Jesus. Em todos os aspectos, sobre a forma de pensar, de agir. E aí nós avançamos, Hebreus 10, 23 ao 27, se continuarmos a pecar, então não nos resta salvação, versículo 27, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo, de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. E aí eu avanço para o que é importante. Mais adiante o versículo vai trazer uma correlação disso que eu estou falando. 10, 35 fala assim, por isso, irmãos, não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada.
Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, vocês recebam o que Ele prometeu. Então ele está mostrando, quando nós paramos para observar a correlação do escritor de Hebreus com o livro de Ageu, com o livro de Abacuque, nós vamos observar que existe um clamor, existe algumas incertezas acerca das promessas e dos propósitos de Deus. E aqui ele vai fazendo essa conexão, porque o povo também estava perecendo, estava envolvido em pecado, estava perdendo a fé, estava desistindo. E aí ele vai trazer algumas correlações do que é importante, porque ele fala assim aqui, você observa que o texto citado tem a ver com o que está em Abacuque. Pois em breve, muito em breve, aquele que prometeu virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei nele. Nós, porém, não somos do que retrocedemos e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Qual era o clamor de Abacuque? Até quando, Senhor? O teu povo está isso, o teu povo está aquilo, o teu povo está dessa forma, o teu povo está dessa maneira. Ele está ali cheio de argumentos. A carta aos Hebreus é uma carta escrita para responder essas dúvidas. Olha, vocês não estão fazendo a escolha certa, vocês não estão entendendo o propósito, vocês estão se queixando de coisas tão pequenas, vocês estão desistindo da fé. Aquele que prometeu é fiel, permanece firme. Vocês são uma igreja, vocês têm que cuidar um do outro, vocês têm que estar unidos. As escolhas que vocês fazem afetam, geram impacto no presente e vai gerar impacto no futuro. Ele vai trazendo detalhes tão importantes que às vezes nós não entendemos. Não entendemos porque estamos, seguindo o fluxo, seguindo o curso da vida. Preste muita atenção. Quais são as escolhas que você tem feito para a sua vida? Para a sua vida, estrutura a sua vida. Para a sua vida pessoal. Qual é o progresso que está tendo? Você precisa chegar aqui domingo que vem, entenda isso. Você precisa chegar aqui domingo que vem evoluído. O que você vai fazer? Quais são as escolhas que você vai fazer durante essa semana para que você possa chegar aqui no domingo que vem, 7 dias depois, com uma evolução, com um progresso na sua vida pessoal? Quais são as decisões que você precisa tomar para você ter saúde física? Coisas do tipo comer bem, descansar, fazer uma atividade física. Para pensar, você come o que te coloca na frente. Você escolhe o restaurante, chega lá, eu quero saber o que tem, e o que tem lá você pega e come. Você fala assim, eu mereço, é um merecimento fajudo, eu mereço comer isso, eu mereço comer aquilo, eu trabalho para isso, eu posso aquilo. Eu fiz dieta a semana inteira, agora eu posso o dia do lixo. Ei, não existe esse negócio de dia de lixo, que argumento mais nojento. Que dia de lixo? É dia de excelência. É claro que se nós pararmos para observar o conteúdo que nós estamos ingerindo, poderíamos sim classificar como algo que não é saudável. Mas você se propor a dizer, eu como lixo? Isso é uma mentalidade tão deficitária. É você comer algo dizendo, estou comendo lixo. Para com isso. Se você tem consciência de que é lixo, tira isso do seu cardápio, da sua dieta. Você não é um mendigo, você não está mendigando, você não está, você pode. Agora não fica se sabotando. Eu não vou para a igreja porque graças a Deus já fui na célula, né? Então já fui na célula semana, não preciso ir para a igreja. Para que eu vou para a igreja? Já fui na célula. Eu fui no domingo de manhã, vou no domingo à noite, para quê? Entende? Para que eu vou? Eu não sei para que você vai, eu sei para que eu venho, eu sei para que eu vou, eu sei para onde eu vou, o que eu estou fazendo e qual é o propósito. E se você não souber isso, o que você vai fazer essa semana para chegar no final? Queridos, nós não podemos nos conformar. Para imaginar, você é o templo do Espírito, e se você não escolher viver como se fosse tal, você está perdendo tempo nessa terra. Cuida da sua vida espiritual. Coma a palavra, leia a palavra, ore, se envolva com pessoas cristãs. Molda o seu linguajar, a sua palavra, que não saia a palavra torpe da sua boca. Nós temos que fazer as escolhas certas, nós estamos aqui brincando de ser um grupo que representa uma igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Temos que agir como a tal, pensar como a tal, fazer como tal. Isso é importante para nós. Então, se nós não olharmos e não fizermos, tem algumas situações, é por isso que as escolhas são de fé. Deus fez uma promessa para Josué. Fica tranquilo, você vai herdar. Pensa comigo, Josué chega diante de Jericó, o que acontece? Senhor, é fortificada, como é que vai ser? Fica tranquilo, vou dar a estratégia. Qual a estratégia? Josué, pega o povo, os profetas, sacerdotes, começa a rodear essa cidade 7 dias, e vai tocando chofar, beleza, no 7º dia vocês vão gritar, vocês vão bradar.
Josué queria muito possuir aquela terra porque Deus havia prometido. Mas não parece insano isso? Parece insano. Por que isso está aqui na Bíblia? Um povo que começa a rodear a terra, uma cidade, 1, 2, 3. Eu não sei se eu ou você, se no tempo presente que nós estamos vivendo, a gente tem fé para vivenciar isso. Sabe por quê? Porque a nossa mentalidade está corrompida pelas realidades desse mundo virtual. E a gente fala, tolice. Eu nem preciso tanto assim de Jericó. Tem tantas outras cidades. E aí, sabe o que eu quero trazer como exemplo para você isso? É porque rodeio o primeiro dia, não cai um tijolo, não move uma pedra, não move um nada. Rodeio o segundo dia, no reino físico, de modo que os nossos olhos possam contemplar, não está acontecendo nada. Porém, quando nós nos movemos pela fé, segundo a palavra de Deus, não importa o que está acontecendo no tempo físico nesse momento, importa o que vai acontecer no tempo dele. E se ele fala que são 7 dias, são 7 dias. Imagina quantas pessoas no segundo dia já estavam exaustos, cansados, e talvez você pense assim, pastor, eu não tenho fôlego mais para 7 dias. Já deu, já basta. Estamos tão acostumados a viver essa vida comum, corriqueira, que estamos perdendo a esperança do que está por trás das muralhas, que são intransponíveis pelo nosso modo natural, mas por Deus é apenas uma faísca. E ele joga tudo no chão. 6º dia e nada cai. Nada cai. Pode ser que você está desistindo na sua vida e hoje seja o 7º dia. É amanhã do 7º dia. E antes que ele termina, você fala, já deu, não quero mais, já basta. Porque está fazendo escolhas erradas. Mas o 7º dia chega. E quem é fiel a essa palavra vai contemplar o mover sobrenatural de Deus. Vai ver as muralhas caindo. Queridos, pensem em Naamã. No livro de 2 Reis, Naamã vai lá, ele tem lepra, é um problema dele. O profeta fala, vai lá e se lava 7 vezes. Eu não vou. Ele se sente insultado. Ele sabe, isso é um absurdo. Aí vem um servo humilde e fala, pai, meu senhor, não seria melhor? Se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, por que o senhor não faz? Isso é tão simples. Aí vai Naamã, mergulha 1, mergulha 2, mergulha 3, mergulha 4, mergulha 5, mergulha 6. E nada. Às vezes você está a um suspiro do milagre. Às vezes você está a um suspiro. Mas você está com a sua fé comprometida. Talvez você não consiga ver que isso é possível. E aí, olha só. É loucura mesmo. Escolhas de fé são escolhas que ao mundo natural são improváveis. São improváveis. 1 Coríntios 1, 18 a 19. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Continua sendo inteligente segundo os seus preceitos. Continue usando as estratégias que você tem, mas nunca fique se julgando superior aos planos de Deus, porque é quando você se rende a esse plano que você vive a existência de um milagre. É quando nós vivemos isso que nós contemplamos o milagre. E aí, só para você entender, eu vou encerrar com esses tópicos aqui. Suponhamos que o povo de Israel tivesse desistido no 6º dia, dizendo, isso é ridículo, não moveu um tijolo, não moveu uma pedra, não aconteceu nada. Talvez você esteja pensando, vou voltar para casa hoje, já decidi, acabou. Ou vou voltar para casa hoje, decidi, começou. O que é importante você pensar aqui, se eles tivessem desistido no 1º, ou até mesmo no 7º dia pela manhã, eles não teriam alcançado a promessa fiel de Deus. Eles teriam perdido a bênção. E eu me pergunto, quantas vezes você já perdeu a bênção porque parou cedo demais? Ou talvez você esteja se perguntando agora, quanto tempo mais terei que esperar até que Deus traga o meu filho pródigo para casa? Quanto tempo mais terei que esperar para que o meu marido incrédulo se converta? Quanto tempo mais terei que lutar pelo meu casamento se eu não vejo nele uma esperança de ser feliz? Quanto tempo mais eu terei que suportar este trabalho, este emprego, que parece que não me dá nenhum futuro? Quanto tempo mais eu estarei desempregado
na busca daquilo que eu entendo que é melhor para mim e não vou me sujeitar àquilo que Deus está fazendo para que eu alcance o melhor. Quanto tempo mais eu terei que caminhar ao redor de Jericó antes que os muros desmoronem e eu possa tomar posse da minha terra prometida, se eu não vejo um pó ou um tijolo se mover? Quanto tempo mais? Eu não sei você, mas nas minhas escolhas de fé, eu fico esperando e confiando no Senhor. Ouça essa palavra, busque a direção de Deus. Sabe o que muitas pessoas fazem? Querem que o pastor fale com elas. Eu posso ser o instrumento de Deus para falar com você. Mas você já se perguntou no porquê Deus não está falando com você? Ou por que Ele está falando com você e você não está ouvindo? O véu rasgou, querido. Eu tenho orado e colocado diante de Deus, e eu quero estimular você, que precisa de um conselho, de uma orientação minha, antes de você vir conversar comigo, você orar. Porque eu tenho colocado diante de Deus o seguinte: todas as vezes que uma pessoa chegar até mim para buscar orientação, eu vou falar assim: você quer que eu te oriente? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você já falou com Deus? Como assim, pastor? Você já orou? Pastor, não orei. Então você volta para sua casa, ora, fala com Deus, e depois você, se Ele não te falar nada e você não entender, aí você me procura. Mas Ele, com certeza, já está falando com você. Falando através de pessoas, falando através da palavra, falando através de inúmeras situações e você não está ouvindo. Mas você quer ouvir o pastor. Eu sou um instrumento que possa ser usado por Deus. E eu quero ser usado por Ele no momento em que Ele falar: meu filho, é agora que você entra. Porque Ele só vai me pedir para entrar quando for por autorização dEle. Agora, por que você diz que quer a provisão de Deus e a resposta dEle, você procura um homem de Deus ou uma mulher de Deus, se você pode procurar o próprio Deus? Procura Ele. Ele vai nos usar para instruir, mas comece orando. Ora para quando você chegar diante do seu pastor, dos seus líderes, fala assim: pastor, tenho orado, tenho buscado, estou com algumas dúvidas, com alguns conflitos, o senhor pode me orientar? Claro que eu posso, estou aqui para te abençoar, para orar com você. Mas busque a sua resposta em Deus e ouça. Talvez Ele já disse para você, sabe o quê? Espera. E você não quer esperar. E aí não sou eu que vou mudar essa história, porque a muralha cai e o milagre acontece no tempo que Ele determinou. Amém? Deus abençoe vocês.